Então, estamos já perto das 8 horas, eu vou fazer a nossa prece inicial. O Fábio está por aí? Cadê o Fábio? Ah, tá aí, o Fábio está escondido aí. Eu pensei que você tinha fugido. Falei, mas cadê o Fábio? Será que fugiu? Encontrei mais, né? Então agora a gente vai fazer a nossa prece inicial. Pedir a todos que fiquem bem tranquilos, que relaxem. Que nesse momento procuremos concentrar principalmente em nós mesmos, né? Isso é muito importante. Muitas vezes buscar a nossa própria presença é muito importante. E vamos buscando assim também a presença da espiritualidade que já está conosco nesta noite. Certamente está ao lado de cada um de nós. Vamos buscando a presença de Jesus, esse mestre maravilhoso, a quem pedimos, seja sempre bem-vindo a essa casa, a quem dizemos seja bem-vindo aos nossos lares, seja bem-vindo no nosso trabalho, quando estivermos com os nossos amigos, esteja sempre conosco. E nos dirigimos a Deus, nosso Pai, esse Pai que nos provê, que dá tudo aquilo que precisamos para vivenciarmos bem as nossas experiências aqui na Terra, que nos dá tudo o que precisamos de acordo com a nossa necessidade de aprendizado. E assim, confiantes que estamos na presença de Jesus, na presença da espiritualidade, na presença de Deus, nesse nosso encontro de estudos, vamos dizendo, graças a Deus, que assim seja. Bom, depois deixa eu ver o que é meu amigo Fábio vai fazer a nossa palestra, né? A Rosana vai fazer as vibrações e a Magali vai fazer o passe coletivo no final, tá certo? Esteja à vontade. O pessoal já falou que até meia-noite está tudo certo. Não? 11h30 tá ótimo. Tá bom? Tá. Você quer ficar mais rápido? Assim dá pra virar ele? Dá sim. Se precisar subir o som um pouquinho, eu te dou um toque. Dá, beleza. Quer falar pra eu falar? Boa noite, dá para me ouvir? Quem tá lá atrás me ouve? Não? Vou tentar falar mais alto. Eu tava só testando para ver se... Não, pode ir. Eu tô falando baixo mesmo, foi de propósito. Bom, boa noite de novo. Vamos ver se ainda tá com... O microfone foi embora? Foi. Agora tá dando para ouvir, né? Aí atrás, no fundo, todo mundo? Maravilha, maravilha. Bom, antes de começar, eu sempre gosto de dar o meu recadinho, né? Que tudo que eu vou falar aqui essa noite é fruto da minha vivência, é fruto do meu estudo e vale quase que única e exclusivamente para mim. Duvidem, não acreditem, contestem, talvez não necessariamente em tempo de exposição, mas tô aí pela casa para questionar, para falar, não, você estava errado, não é nada disso. Porque, inclusive, isso vem muito ao encontro com o tema que eu escolhi para a noite. Siga o seu caminho. Tudo que eu vou falar hoje é fruto do meu caminho. Eu construí. Claro, quando a gente está numa casa espírita, a gente vem buscar um algo a mais, seja um estudo, seja um auxílio, um esclarecimento, mas o que a gente tem que entender, compreender e internalizar é que é um auxílio. Quem está aqui em cima, quem está na recepção, nas salas de passe, aonde seja, não é o grande detentor do saber, nem do espiritismo, nem da verdade, né? Jesus, quando ele falou que ele era caminho, a verdade e a vida, ou a verdade, o caminho e a vida, alguma coisa em uma ordem dessas, ele não obrigou ninguém a seguir exatamente o que ele falava, né? Ele não criou uma cartilha que você tem que seguir à risca. Ele criou um caminho, ou melhor, ele criou um destino, com alguns exemplos, os exemplos dele, de como a gente chegava neste destino, né?
E é importante a gente ter isso em mente, porque muitas vezes a gente pensa que quem está à frente ou quem está participando do grupo ali de colaboradores de uma casa espírita ou de uma religião que seja, de um grupo religioso, essas pessoas são detentores da verdade, né? Que se eu não tiver o auxílio delas para me dar o caminho, eu não vou conseguir resolver os meus problemas, eu não vou conseguir sair da situação que eu estou, não vou conseguir encontrar um caminho. Que eu tenho que seguir o caminho dela, né? E é muito comum a gente ver hoje as pessoas assistindo vídeo, assistindo palestras, não só religiosas, mas também de prosperidade financeira, emocional, e que tem aqueles mundaréu de gente que dá exatamente a receita do bolo, né? Ó, faça isso que se você fizer, você vai enriquecer, você vai ter um amor, você vai ter a prosperidade tão desejada. E se você não fizer desse jeito, você não vai conseguir e a culpa é 100% sua por não ter conseguido. E daí a gente vem muito com essa mente, com essa questão de fora, e quando a gente vê alguém dentro da casa espírita ou segmento que for, falando dos ensinamentos de Jesus, falando que a gente tem que ser caridoso, falando que a gente tem que ser bondoso, que a gente tem que perdoar, que isso, que aquilo, a gente pensa num padrão quase que inatingível. E isso vai criando problemas pra gente, né? A gente vai olhando para o caminho do outro e que às vezes nem é o caminho do outro. Isso que é o mais interessante, né? Porque não necessariamente o fato de eu falar sobre perdão aqui em cima, eu perdoo. Também estou na minha caminhada, eu também estou aprendendo. Tem coisas que eu não perdoo, tem coisas que eu levo para o coração e vou ali ficar ruminando meses, anos, talvez essa encarnação inteira. E isso com todo mundo que sobe aqui. Pouquíssimos que passaram pela Terra vai ser diferente. Por mais iluminado que tenha sido o espírito, por mais iluminado que tenha sido o missionário, alguma coisinha de imperfeição por estar aqui vai ter. E aí Chico gostava lá da peruquinha dele. Era um pouquinho da questão da vaidade presente no ser humano, né? E era Chico. Convenhamos que tem outros exemplos ali no catolicismo, alguns santos que passaram e tal, mas para mim o meu maior exemplo realmente é Chico. E ele se declarava cisco, ele se declarava imperfeito, então qualquer um que suba à frente de um palanque, seja no espiritismo ou qualquer outro, com certeza está um pouquinho abaixo de Chico. E aí a gente pode acabar pensando, né? Pô, mas então você está falando para não ouvir nada do que a gente está falando aqui, do que as pessoas que sobem aí falam, porque pode ser tudo errado, pode ser tudo mentira, pode me atrapalhar a minha vida. Então, vou a partir de agora não acreditar em mais nada, não vou nem ouvir, vou sair da casa espírita, inclusive. Até porque não está me resolvendo nada, né? Eu estou vindo aqui semana após semana e eu continuo com problema, eu continuo com as mesmas situações que eu estava antes, não melhorei nada. E aí, não querendo me exaltar, me enaltecer, mas assim como Jesus falou lá em Mateus, eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir, né? O que a gente precisa, e aqui enquanto porta-vozes desta doutrina, trazer para vocês, é que tudo isso que a gente fala, mesmo contrariando, é uma forma da gente trazer a mensagem de Jesus de jeitos diferentes. Quando a gente pensa numa escola, um professor não consegue, mesmo seguindo uma cartilha ali, não consegue atingir a todos os alunos. Cada um ali precisa, às vezes, de exemplos diferentes, precisa de situações diferentes, momentos da vida diferentes para tentar entender como fazer uma conta de 2 mais 2. Que para muita gente pode parecer simples, mas para outras não é nem um pouco simples. Porque é mais burrinho, mais atrasadinho? Não, porque está em momentos diferentes mesmo.
É importante que a gente entenda isso, e daí talvez trocando de escola, talvez quando repetir de ano e no ano que vem, ou na progressão continuada, no próximo ano que vai aprender a mesma coisa ali, porque ele vai precisar aprender, ele consiga aprender porque está com um professor diferente, está com amigos diferentes, num horário diferente, enfim, vai ser o momento dele. Toda jornada, tudo que passa por nós, todos os exemplos são válidos para a gente construir a nossa estrada. Por isso eu não estou falando que alguém subiu aqui e falou alguma coisa errada, falou alguma coisa certa, assim. Cada um trouxe o seu pedacinho de entendimento da jornada dele e que pode ser que valha para outra pessoa. E por isso que é interessante essa possibilidade de poder compartilhar com todos a minha visão. Porque funcionou ou tende a funcionar a muito longo prazo e muitas encarnações para mim. E vai ter correções. E eu vou vir e vou falar dos meus erros. Eu vou falar dos meus erros. Enfim. E dando sequência, aqui a gente precisa respeitar as diferenças. Jesus falou, por mais que ele falou que ele era o caminho, ele falou que a cada um segundo as suas obras. Ele não falou para ninguém seguir exatamente a obra dele, construir a mesma edificação que ele construiu. O terreno é diferente, os materiais são diferentes, é tudo diferente. A gente precisa efetivamente ter a nossa obra. Com os ensinamentos, conhecendo, buscando, questionando, a gente precisa construir a nossa opinião. Os nossos problemas, muitas vezes, aquela pessoa que está tentando nos auxiliar não tem a visão. Muito porque a gente não abre 100%, não coloca todas as situações para as pessoas que estão tentando auxiliar, e muito porque aquela pessoa que às vezes está nos ouvindo não consegue nos sentir. Por mais que a gente fale, a gente precisa se colocar no lugar do outro, a gente não consegue 100% estar no lugar do outro, porque seria ser o outro. A gente consegue entender mais ou menos pelo que a pessoa está passando, a gente consegue estimar mais ou menos qual que é o sentimento que ela está sentindo ali, mas a intensidade, o sentimento em si, a gente nunca vai conseguir sentir. A gente pode ser empático, mas a gente não pode ser a pessoa. E é importante a gente entender que nós somos diferentes também, para construir este caminho. E aí, quando a gente pensa nas palavras que as pessoas trazem, na divulgação da doutrina, uma palavra de esclarecimento que trazem para a gente tem lá no Livro dos Espíritos, e Kardec foi muito assertivo nas perguntas que ele fez para os espíritos na época, e ele questionou, mas onde está a lei, né? Porque desde sempre existiram os oradores, né? Os profetas, os doutores da lei, as pessoas que estavam à frente de alguma religião, de alguma doutrina, enfim. E ele perguntou, mas onde está essa lei de Deus, né? Quem é o detentor dela? Quem que eu vou ouvir efetivamente para me falar qual que é a lei? E os espíritos responderam, está na sua consciência. Olha que coisa. Não está a lei que você precisa saber para conseguir evoluir, para conseguir melhorar, para conseguir o que vocês vieram buscar aqui hoje e nas semanas anteriores e nas próximas, está na sua consciência. Só na sua. O que você precisa, a resposta que você precisa, está na sua consciência. Mas aí ele foi mais safo ainda, né? Porque assim, se está na minha consciência, para que eu preciso dos outros? E daí a próxima pergunta que ele fez nesse grupo foi, se está na consciência, por que eu preciso de alguém para me explicar? E daí os espíritos respondem. Tão simples porque você esquece, você ignora, você faz outra escolha que não a entender o que aquilo significa, o que a sua consciência está dizendo. Enfim, você precisa de alguém para dar um chacoalhão, para falar o que é óbvio, para te incomodar efetivamente, para falar que você está fazendo errado, para falar que você precisa mudar. E mesmo que você não concorde, você torça o nariz, fala, não, mentira, tudo errado, tal, aquela pessoa.
esse incômodo faz a gente se mexer. A gente pode fugir, a gente pode evitar, a gente pode tardar uma melhora, seja no que for, seja nossa melhora espiritual, de saúde, a gente pode tardar o nosso entendimento, mas esse incômodo com certeza vai fazer parte do nosso caminho. Lá na frente, daqui a 2, 3, 4, 10, 20, 30 anos, pode ser que aconteça uma situação que você fala, aquele dia aquela pessoa falou, realmente estava certo. Ou você, daqui a 30 anos, fala, olha, tá vendo como ele estava errado? Eu fiz assim, 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 e assim funcionou. Assim, é importante que a gente tenha a consciência da necessidade, do papel das pessoas que intervêm para o esclarecimento nessa nossa jornada, né? E aí ele continua, Kardec continua e pergunta dessas pessoas, né? Afinal, essas pessoas não são infalíveis. E ele pergunta lá se Deus realmente confiou a sua lei aos homens. E os espíritos falam que sim, essas pessoas são intermediárias. Essas pessoas são ali colocadas na sua frente, e daí eu me refiro a todas as pessoas que em algum momento passam pela nossa vida. Não necessariamente quem está aqui em cima. Essas pessoas são colocadas de alguma forma para intervenção. Esse machuco, esse cutuco que essas pessoas dão na gente é para que faça a gente pensar, para que faça a gente ir um pouquinho além daquele pensamento que a gente está tão acostumado no dia a dia e talvez deixando nos levar, né? Sem melhoria nenhuma. Só que aí, de novo, Kardec, num esclarecimento que pertencia a ele estava destinado, ele pergunta, mas essas pessoas não podem ter um entendimento errado? Na verdade ele fala ali, não há os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios. E basicamente, ele responde, aí eu trouxe até uma imagem ali do telefone sem fio, né? Onde a gente começa com uma mensagem e termina com uma mensagem totalmente diferente. Ele fala que essas pessoas são falíveis e que elas não conseguem necessariamente entender 100% do que é passado para que elas repassem. E aqui tem até um caso de Chico, que ele falava que o melhor dos melhores dos melhores dos melhores médiums existente no planeta Terra tem uma capacidade de 25% de transmissão da mensagem que é passada para ele. Ou seja, tudo que os espíritos estão instruindo um médium que está ali falando, que esteja escrevendo uma carta, é 25%. A gente às vezes tende a pensar num processo onde o médium é uma casca, o espírito vem, se coloca dentro e começa a escrever e falar o que ele quer à vontade, mas não é assim. E aí eu vi um exemplo do Haroldo Dutra, muito interessante, que ele compara o médium a um intérprete de Libras, que tá a pessoa lá falando um monte de coisa, tal, sobre o assunto que seja, só que ele fala uma coisa super enrolada, tipo, sei lá, ele começa a dar uma receita de bolo que não faz nem sentido, com um produto sem sentido nenhum. E o intérprete de Libras fala, eu vou falar agora. O que eu faço com essa mensagem toda que me veio, que eu não sei nem como colocar na linguagem dos sinais? E aí a gente tem até aquele costume de brincar, né? Que em português você fala uma coisa, tipo, Deus te abençoe, vai com Deus, não sei o que tal. Daí em outra língua tipo, acaba, japonês fala sayonara. Tudo aquilo, vai com Deus, não sei o que, esteja bem, boa noite, é uma palavra. E é exatamente isso. O médium e aquela pessoa que intervém por nós, ela não consegue captar tudo. Seja pela vivência dela, porque para que ela transmita uma mensagem, ela tem que viver aquilo. Para que ela possa intermediar, ela tem que conhecer minimamente.
muitas vezes o que vem para o médium é um sentimento, é uma sensação. E ele tem que transmitir esse sentimento em palavras. Como que ele faz isso? Através do conhecimento dele, através da bagagem dele. A Magali, que tem pintado esses quadros aqui que são sorteados, ela precisa ter uma base de pintura para poder pintar. Não é ela que pinta, é o espírito que está pintando. Mas se ela não tiver a base, como que ele vai buscar na mente dela a capacidade de pintar? Sim, precisa ter isso. E é interpretação. O que ela não entender deles, ela vai desenhar do jeito que ela pode. O espírito vai utilizar das ferramentas que ele tem ali dentro do conhecimento dela para que ela transmita a mensagem que ele quer, da melhor forma possível. Mas vai perder. Chico disse, 25%, ou seja, 75% do que realmente está perdido. Mas está no nosso coração, está na nossa consciência. E a gente consegue, talvez, com esses 25% ou 10%, vamos pensar que não temos médiums tão bons assim à disposição à torta e à direito, que esse pequeno percentual que chega para a gente nos possibilite destrancar da nossa consciência os outros 75%, 80%, 90%. Para tudo? Não, para uma coisa. É um insight que a gente tem sobre determinada situação que a gente está fazendo errado, que a gente está fazendo certo, que a gente deveria continuar, que a gente deveria mudar. E aí começa o processo de mudança. Aí começa o processo da gente evoluir. A gente aprende, a gente entende, compreende, torna isso nosso e aplica. E aí, por que é importante a gente ter isso em mente, ter essas limitações, tanto das pessoas que intervêm por nós, quanto as nossas próprias limitações e o nosso caminho, a construção do nosso caminho, para que a gente não construa um mito da perfeição na nossa cabeça. E aí volto a falar nos exemplos de sucesso que tem milhares na internet. Faça o que eu faço e você vai conseguir o que eu consegui. Quantas pessoas vão conseguir? Hoje eu estava escutando notícia, eles estavam falando alguns dados lá, que 46% da população brasileira, de eleitores brasileiros, ganham até 2 salários mínimos. E a gente ouve na internet que ganhar o seu primeiro 1 milhão é facinho, facinho, né? Muito fácil. Em uma semana você faz 7 dígitos. É muito fácil. Ou seja, por que tem 46% de uma população economicamente ativa ganhando menos de 2 salários mínimos? E quando você aumenta aí os percentuais para mais salários, a coisa vai cada vez diminuindo mais, né? Aonde está os meus milhões? Porque é fácil, eu quero o meu. Por que eu estou fazendo parte dos 40% lá? Ou até do percentual, que daí eu não sei, que nem se encontra nessa faixa. Que por algum motivo precisa de um auxílio do governo, dos parentes, para conseguir o mínimo possível para se alimentar. Não existe perfeição. A gente não vai conseguir atingir a perfeição nessa encarnação. Nós buscamos sim a perfeição ao longo de muitas encarnações, mas nessa ninguém que está aqui é perfeito. Nenhum exemplo que nos é colocado de sucesso é perfeito. Para conseguir o que cada um conseguiu, ele precisou trilhar o seu próprio caminho. Claro, talvez seguindo uma dica aqui, uma dica ali, você consiga uma ou outra coisa diferente do outro e diferente daquele mesmo, sim. Mas trilhando o seu caminho, que não vai ser perfeito. Você vai ter muitas pedras nesse caminho, né? Vai ter muito problema, vai ter muita dificuldade. Nada vai ser fácil. A não ser que você ganhe na Mega Sena, mas daí também você vai ter uma dificuldade para conseguir organizar esse dinheiro. E porque, de novo, é importante que a gente tenha esta consciência que não existe pessoas perfeitas, que nós não vamos ser perfeitos, que a gente não vai conseguir necessariamente tudo aquilo que o outro almeja e conseguiu. Para que a gente não crie aí frustrações. E a gente acaba entrando num lugar que nem vindo aqui na casa espírita, nem indo em uma igreja, em um templo, a gente vai conseguir auxílio para sair.
Porque a gente está sempre se comparando com algo que foi inatingível sempre. Não é que, eu tentei, era possível, estava ali na minha frente e eu não fiz. Não, não era possível. Simplesmente não era possível. E eu acabo me frustrando por isso. Eu acabo entrando em um buraco e cavando cada vez mais e mais e mais e mais por algo impossível. Mas então eu tenho que sofrer a vida inteira? Eu tenho que ficar ruim? Não. É só buscar o seu caminho. É só buscar qual que é a sua verdade. O que te faz seguir em frente? O que te faz evoluir? Como você consegue sair disso? Como efetivamente eu melhoro? Qual que é o meu caminho? E aí é importante que a gente entenda os caminhos diferentes, até por uma questão de individualidade, né? Seria muito chato se todo mundo tivesse a mesma missão. Imagina um país onde todo mundo viva numa casa idêntica, tenha o mesmo trabalho, tenha a mesma família, tenha o mesmo carro, tenha o mesmo fogão, tenha o mesmo quadro na parede. E quão monótono isso não seria? A gente costuma ver em locais que tem CDHU, aquelas casas populares que são construídas e são massificadas, são todas casas iguais, na construção. Assim como todos fomos criados por Deus iguais, simples e ignorante. No princípio, todo mundo era igual. Mas a partir dali, a partir da nossa criação, a gente começou a ser diferente. O caminho que a gente escolheu seguir, para a esquerda, para a direita, vou para um planeta, vou para outro, vou ser pedra, vou ser mato, vou ficar aqui mais um tempo, vou deixar de perdoar. A gente começou a ser diferente. Assim como essas casas, as pessoas começam a pintar de cor diferente, a colocar uma porta diferente, uma janela, uma cortina, a individualidade. E aí, Kardec, novamente, daí um pouquinho mais para trás nos questionamentos, ele pergunta, né, qual que é a missão dos espíritos encarnados, né, em que consiste. E essa eu trouxe a resposta inteira porque ia ser bem difícil eu conseguir decorar, embora o contexto em si é simples. Mas ele fala que a missão dos espíritos encarnados é instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar suas instituições por meio de direitos imateriais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação. Também concorre, por essa forma, para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Olha só, nenhum caminho é igual. Ninguém é menos do que ninguém, porque tem uma missão de cuidar da família, de cuidar da terra, de cuidar de pessoas que estão debilitadas. Imagina se todo mundo numa empresa fosse chefe. Não ia ter funcionário para fazer nada. E é isso, os espíritos trazem para a gente. Cada um tem o seu caminho. Se cada um tem o seu caminho, não existe uma verdade. Existem várias verdades. Para que a gente chegue na verdade única que Jesus trouxe para a gente. Mas todas as verdades utilizadas para descortinar os nossos pensamentos, o nosso conhecimento, são várias. Por momentos diferentes, por locais diferentes, situações diferentes, convivências diferentes, objetivos diferentes. O que me faz sentir bem, o que não me faz sentir bem. O que eu estou preparado, o que eu vim fazer nessa encarnação. É importante que a gente entenda isso. Que a gente tenha autocompreensão do que nos faz bem, do que nos faz mal. O que é pra gente? O que eu vou aproveitar disso tudo? O que eu consigo fazer para melhor? De tudo que foi dito aqui essa noite, o que realmente eu quero fazer? O que eu quero seguir? Vou buscar mais estudo? Vou buscar menos estudo? Vou sair daqui porque realmente não está resolvendo para nada para mim? Poxa, vou me focar mais
em alguma situação que foi falada em alguma palestra aqui, porque realmente faz sentido e eu tenho fugido disso, vou dar essa oportunidade. E aí a gente precisa ter essa autocompreensão de em que momento a gente está. Independente da dor que a gente esteja passando nesse momento. Porque muitas vezes a gente só enxerga o lixo, a gente só enxerga o espinho, mas mesmo no lixo a gente tem arte, mesmo no espinho a gente tem a flor. E é importante a gente entender isso para sermos resilientes. Diante das dificuldades, a gente conseguir, claro, depois de sofrer, depois de chorar, depois de reclamar, levantar, sacudir a poeira e seguir em frente, para cair de novo, muito provavelmente. Mas, na certeza que uma hora a gente vai conseguir caminhar por mais um período maior. Conseguir, talvez, deixar as muletas das desculpas ou as muletas das dificuldades que nós mesmos impomos a nós para trás e começar a caminhar. Talvez não caminhar, mas a engatinhar, a rastejar. Uma hora a gente levanta. Fato. Uma hora a gente levanta. Pode não ser nessa. Mas na próxima. A gente tem só toda a eternidade para conseguir isso. Quanto antes, melhor. Mas é importante que a gente saiba dessas potencialidades de não sermos só lixo, de sermos a flor, de sermos a arte. E aí vem a questão, como eu encontro o meu caminho? Diante de tantos caminhos, como eu encontro o meu caminho? Diante de todas as dificuldades, diante de todos os problemas, diante de todas as facilidades que a vida coloca para a gente, como eu encontro o meu caminho? E aí, só para não voltar na questão lá que está na nossa consciência, a gente pode nos ouvir e ainda voltando, ouvir a nossa consciência, sim. Entender quais são os nossos pontos fortes. Quando a gente está passando por uma dificuldade, quando a gente enfrenta um ponto de dor, quando a gente tem que nos enfrentar em alguma situação, a gente tende a olhar só o que nos faz ser ruins, o que nos faz mal. A gente não olha tudo de bom que a gente fez, tudo de bom que a gente é, a força que a gente é para outros. Às vezes eu estou numa situação onde eu não consigo ter forças para sair da cama. Mas mesmo assim, eu faço a comida para o meu familiar, eu limpo a casa, porque assim, ninguém vai fazer. Isso é uma força, isso é uma coisa que a gente tem de bom, que a gente não está enxergando. E a gente precisa, muitas vezes, de ajuda. Não ajuda necessariamente para fazer com que a gente saiba o nosso caminho, para nos curar, para nos auxiliar da forma como a gente pensa, mas a gente precisa de ajuda para ouvir esses incômodos. É realmente escutar uma exposição aqui, vir tomar um passe, ouvir alguém que está na nossa casa, pedir a opinião. Porque assim, eu me acho um lixo de pessoa, não faço nada. As pessoas que estão junto comigo não gostam de mim, acham que eu não sirvo para nada. Vocês já perguntaram? Já falaram, o que você acha? Você gosta de alguma coisa que eu faço? Vocês já se perguntaram para vocês mesmos, tem alguma coisa que eu faço bem? Independente de qualquer situação de vida que estejamos passando. Se fizermos essa pergunta e a gente for buscar realmente o que a gente faz e não faz, a gente vai identificar alguma coisa que a gente faz bem, que a gente faz certo. E aí também tem a questão da gente tentar identificar, já que eu sou um lixo de pessoa, o que é, para mim, uma pessoa totalmente inútil? 100%, uma pessoa 100%. Eu vou descrever. Quando eu descrever, provavelmente eu não vou me enquadrar no 100%. Muito provavelmente, porque a nossa visão de mundo é muito pior do que aquela realidade do mundo. E daí quando eu consigo identificar, para mim, o que é 100% inutilidade e vejo que eu não faço tudo, significa, sei lá, que eu sou 40%, dentro do meu pensamento eu sou 40% inútil. E daí você pode se fixar no 40% inútil ou se fixar no 60% útil.
60% faço coisas certas. E daí você vai para como que eu aumento a quantidade de coisas certas que eu faço, sem pensar nas coisas erradas. É através de ajuda, é através de conhecimento, estudo, é através de participar de ações que sejam. Aí é a nossa consciência. Eu vou tentar, de alguma forma, sem que eu me machuque muito, sem que eu fira muito as minhas atuais condições de buscar ajuda, porque também não adianta eu querer ser a pessoa mais caridosa do mundo se eu ainda não tenho condições. Mas, de repente, falar bom dia para uma pessoa é caridade. E aí, se a gente for no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que era caridade para Jesus, como entendia Jesus, Jesus em nenhum momento ele fala de doação. Ele fala que é ser benevolente, ele fala que é praticar o perdão, e ele fala mais uma coisa que eu nunca vou lembrar agora, mas basicamente é isso. É ser benevolente, perdoar e ser indulgente para com os erros dos outros. Ele em nenhum momento falou de doação, ele em nenhum momento falou para você se desfazer das suas coisas. Não, ele está falando para você ser uma pessoa de bem, basicamente. E é importante que a gente tenha tudo isso em mente para poder efetivamente entender quando Jesus falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ele também falou que a cada um segundo as suas obras, ele falou que para a gente seguir o nosso próprio caminho, buscando, dentro dos exemplos dele, a melhor forma de construir esse nosso caminho. Porque no final, todo mundo vai chegar até Deus, todo mundo vai chegar ao Pai. Mas cada um construindo o seu próprio caminho, se libertando das algemas que a gente tem da vida, das dificuldades e da dependência dos outros. E é isso, espero ter conseguido trazer um pouquinho do que eu tinha na minha cabeça para vocês e auxiliado a quem possível. O Fábio é mais alto que eu, né? Pronto. Boa noite. E aí, seguindo essa parte do caminho, né, que o Fábio também falou, nós vamos então doar um pouco, fazer as vibrações que faz parte do nosso caminho, né? E eu escolhi, como eu não sou muito boa em fazer essas orações de vibração, eu escolhi a prece de Cáritas. E enquanto eu for lendo essa prece de Cáritas, todas as energias do nosso coração, a nossa boa vontade, o nosso amor, com certeza o plano espiritual vai pegar toda essa energia e vai levar ao lugar que esteja precisando. E o plano espiritual bem sabe onde que está precisando. Então, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento,
ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Agora, continuando conectados à espiritualidade amiga, vamos abrir nossa mente e nosso coração para receber o passe coletivo, tá bom? Os online também vão se concentrando. Vamos fechando nossos olhos materiais. E vamos assim, neste momento, sentindo a presença de um amigo espiritual à nossa frente. Esse amigo espiritual vai impondo suas mãos sobre nossas cabeças, emitindo energias de limpeza, de higienização. Elas vão limpando e purificando cada parte de nosso corpo físico, retirando miasmas, energias negativas. E agora, esse amigo espiritual vai nos envolvendo agora em energias de cura, de refazimento e de tranquilidade. Vamos sentindo-as, adentrando nosso corpo físico, iniciando pela nossa cabeça, descendo, atingindo cada órgão interno, cada parte de nosso corpo físico, nos tratando, nos envolvendo. E agora vamos pensando em alguma dor ou doença que tenhamos, para que Ele possa tratá-la. Vamos sentindo a nossa melhoria. E agora, vamos pedindo aos amigos espirituais encarregados da fluidificação das águas que foram separadas para este fim, que possam energizá-las, colocar os elementos curativos de acordo com a necessidade de cada um. E assim vamos agradecendo a esses amigos espirituais que nos auxiliaram hoje, cuidando da gente, nos inspirando para que nós pudéssemos compreender o Evangelho da noite. Vamos agradecendo a Deus Pai Criador por todas as maravilhas que criastes, como a nós mesmos o fizestes. Agradecemos a Jesus pelo seu Evangelho de amor e de luz, que nos mostra assim o caminho certo a percorrer. Nós devemos somente
seguir o nosso caminho de acordo com o pensamento e a construção individual de cada um. Que possamos nos tornar a cada dia pessoas melhores, para assim podermos ajudar a nós, o nosso próximo e ao nosso planeta. E desta forma, vamos dando por encerrada a tarefa, esta parte da tarefa desta noite. Que assim seja, graças a Deus.